Bom dia, meninas. Eu não sei se vocês vão ver esse vídeo de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas algo que eu tenho, assim, comentado, né, com as meninas, em relação a esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo muito precioso que o Senhor está preparando para nós, que é um tempo de transição. Eu tenho sido transicionada para muitos lugares que eu realmente não olhando a Sueli no contexto dela, ela não conseguiria alcançar. Mas o que acontece? Hoje, eu vendo a caminhada de Deus sobre a minha vida, eu tenho visto que Deus tem me transicionado. Ontem eu comentei com as meninas do grupo sobre a situação que Moisés estava ali passando naquele momento diante daquele mar vermelho. Ele olhava para trás, aquele grande exército vindo atrás do povo de Israel e um povo que o Senhor falou para ele que iria dar livramento. Então vocês imaginam o coração de Moisés naquele momento? Mas o Senhor olhou para ele lá dos altos céus e falou: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, Senhor. E é a pergunta que eu te faço hoje. O que você tem na mão nesse tempo que o Senhor, Ele está preparando para você coisas novas, coisas maravilhosas, coisas que você não consegue imaginar. Mas naquele momento, naquela decisão, o povo de Israel, naquele momento, começou a olhar: vamos morrer, todos vamos morrer. Quantas vezes na nossa vida nós não passamos por essa situação que nós olhamos para nós e falamos assim: nós vamos morrer. Nós não vamos conseguir passar por esse tempo de provação. Mas naquele momento, Moisés tocou naquelas águas e o povo de Israel começou a passar em seco dentro daquele mar. Mas eu tenho certeza que houve um momento que o povo de Israel, mesmo dentro do mar, eles estavam com medo. Quem sabe você hoje, na situação que você se encontra, você tem olhado assim com medo do novo que o Senhor está preparando para você. Então, é algo que eu quero dizer, que o povo, me perdoa, meninas, que eu ainda estou sarando de uma gripe muito forte, que o povo de Israel, eles tinham a opção de voltar para trás, mas como voltaria para trás com aquele grande exército? Mas naquele momento eles passaram em seco, e ali naquele momento eles olharam para trás e falaram: será que a gente volta, será que a gente continua? E eles continuaram. E do outro lado, quando eles passaram, o exército não deixou de perseguir eles. Continuou perseguindo mesmo dentro do mar. Mas houve um momento que o Senhor fechou o mar e ali foram um exército quase todo morto. Então, algo que eu quero dizer, que o mar se fechou. Então, se essa porta na sua vida se fechou, por que você está teimando em bater nela novamente, em querer voltar lá no passado e dizer que o passado era melhor do que a vida que você está vivendo hoje? Porque o povo de Israel passou por um grande tempo de situações onde eles olhavam e falavam assim: ah, é melhor estar lá no Egito comendo aquela comida do que estar aqui passando fome. Mas quantas vezes você deve de olhar e falar: nossa, como que aquela vida era melhor, e hoje olha a situação que eu estou vivendo e Deus não está vendo essa situação que eu estou passando? Mas o Senhor, Ele fala sobre a sua vida dessa forma, que se a porta fechou e foi Ele que fechou, não tente abri-la de novo. Porque se você abrir essa porta de novo, sabe o que vai acontecer? Você vai estagnar. Porque o Senhor, quando Ele fechou aquele mar, Ele deu recado para o povo de Israel: aqui está acabado, não tem mais como voltar atrás, porque não tinha como passar por cima do mar e voltar para o Egito. E Miriam, naquele momento, com a dança dela, com os tamborins, com todos os instrumentos que eles estavam usando naquele momento de grande glória, o Senhor ali já estava sinalizando através daquela dança, através daqueles cânticos, de que o tempo novo chegou. Então, o Senhor está sinalizando sobre a tua vida. Eu imagino Miriam, naquele momento, deve ter sido um momento muito grande na vida dela de glória, que o corpo dela dançou diante da presença do Senhor, e ali foi um tempo maravilhoso, aonde todos olharam e falou: agora acabou, agora terminou o tempo de escravidão. Então, a palavra que eu quero te dizer hoje, essa reflexão nesse devocional de hoje,
A porta ela não vai se abrir mais. A porta que Deus fechou, como ele fechou o mar, não tem como voltar mais atrás. Mesmo que você lembre dos bolos, de tudo de bom que você viveu lá atrás, esse tempo não vai voltar. Porque o Senhor, ele está transicionando você para um novo tempo. O Senhor está te transicionando para mudanças. Quem sabe mudanças físicas, até mesmo mudanças de um país para o outro, até mesmo mudanças de uma cidade para outra, de uma casa para outra, de um emprego para outro. Então o Senhor está te transicionando. Então não queira você voltar para aquele lugar aonde o Senhor já tem te tirado. Então eu estou aqui, nesse lugar lindo, olhando para esse céu lindo que o Senhor preparou para mim nesse tempo. Então, olhe a circunstância que você está passando hoje como algo bom de Deus, porque é algo bom de Deus. Então, ele está te transicionando. Então, não tem como você pegar aquela porta e abrir de novo e voltar para aquele lugar de escravidão, que às vezes você olha com o teu olhar que não era um lugar de escravidão, mas era sim um lugar de escravidão. Então, eu quero te dizer hoje que essa transição que Deus está fazendo na tua vida, te tirando de um contexto de escravidão, de deserto, num contexto de humilhação, o Senhor está te trazendo para um contexto que é Ele que está escrevendo as linhas da tua história e colocando um novo caminho sobre a sua vida. Então, não olhe para o mar, porque ele fechou. Não olhe para aquela porta que você achava que era uma porta maravilhosa. Ela também se fechou. Então, hoje eu tenho visto na minha vida portas que eu falei, eu não vou, isso aí não é para mim. E até mesmo as pessoas do meu convívio olhavam para mim como a improvável. Olhavam para mim como aquela lutadora ali que não consegue nada. Aquela ali que batalha, batalha, batalha e não tem nada. O Senhor está me transicionando. O Senhor está me colocando em lugares que eu nunca imaginei que eu poderia estar. E o Senhor está me transicionando. Então, é algo que eu quero dizer para vocês. Deus está te transicionando. Não queira você voltar para o contexto que Ele já te tirou. Então, é isso, meninas, que eu queria compartilhar nessa quarta-feira maravilhosa. Nessa quarta onde eu sei que nós estamos vivendo tempos que é tempos de correria, é tempos de momentos que a gente está vivendo, que a gente olha para nós e falamos assim, nossa, o tempo passou tão rápido. Mas é o tempo que o Senhor está preparando. É o tempo que o Senhor está sobre a sua vida. Então, para que reclamar? Para que reclamar do calor, do frio, do inverno, da primavera? Para que reclamar das estações? Hoje, nós estamos nessa transição e temos que agradecer ao nosso Pai verdadeiro, que está conosco em todo o tempo, por Ele ter fechado essa porta, por Ele ter fechado o mar, por Ele ter colocado circunstância para que a gente não voltasse mais atrás. E algo que eu quero dizer, nisso é em tudo, é amizades, é na casa, são vizinhos, são parentes, são amigos, são pessoas, na escola, no seu trabalho, em todos os lugares aonde você está, o Senhor está te transicionando. Ele vai tirar. E quando Ele tirar, não olhe de uma maneira, de um ângulo, a qual você está falando, nossa, estão todos me abandonando. Não. Olhe pelo ângulo, que é Deus te transicionando para um novo tempo. O mar se fechou. E hoje nós vamos viver essa porta que Ele abriu para nós. Hoje nós vamos pegar os tamborins, pegar todos os tipos de instrumento, até a nossa garganta, até a nossa voz, nossos sentidos, e dançar diante da presença de Deus. Quem sabe hoje você não está precisando disso? Ligue o som no último volume e comece a glorificar a Deus, a cantar, a dançar, a adorar, a trazer o céu para dentro do teu lar. E eu sei que no demais o Senhor vai cuidar. Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.